Isael Domingues, do Partido da República, foi empossado na manhã do domingo, dia 1º de janeiro de 2017, como prefeito de Pindamonhangaba. Isael e o vice-prefeito Ricardo Piorino, do PROS, foram eleitos em outubro, com 34.589 votos, o que representou 46,6% dos votos válidos do pleito eleitoral. A coligação Força e Trabalho para Avançar, que além do PR e do PROS teve também o PRB e o PCdoB, derrotou a coligação do agora ex-prefeito Vitor Ardito Leraro. Durante a sessão solene realizada na Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, que além dos eleitos do Executivo, também empossou os vereadores para a legislatura 2017-2020, Isael Domingues fez uso da palavra e chegou a ler um poema que cita seu apreço pela cidade, ele que não nasceu em Pindamonhangaba. Não poderia ser diferente que sorrateiramente, com o silêncio da natureza que encanta qualquer beleza, a fisga, o arpão amolado, atravessa os desavisados e os que por ela se encantam. Prisioneiros desta terra santa de Nossa Senhora de Bom Sucesso, a quem simplesmente Tupi denomina toda essa verdade. Sou presa desse anzol feito aqui, sou servo dessa gente Tupi, Tupi fabricante de anzol, pescador faça chuva ou sol, sou do campo cafeicultor, retirando de leite de dor, sou poeta ilustre, doutor, sou atleta e também escritor. Sou da política, mas também sou ator. Da cantiga de roda, salto e cantor. Sou dos campos e do Paraíba do Sul. Da cidade, comércio e indústria, sou simplesmente eu mesmo. Sou você. Somos todos um só. Pindamonhangaba, pindamonhangabense, fabricante de anzol. Ao falar como prefeito pela primeira vez, Isael explica sobre a responsabilidade de agora estar à frente do Executivo, sobre uma reforma administrativa de emergência, do trabalho em conjunto com a Câmara de Vereadores e sobre o que espera para este ano de 2017. Eu conversando agora com o ex-prefeito Vitor, ele falou assim que realmente em função de toda essa crise, pode ser que nós tenhamos um déficit aí de uns 20 milhões, isso é muito impactante. Então é uma missão difícil, mas as missões difíceis dizem que são dadas para os melhores soldados, né? E a gente tem que se esforçar, se especializar mais, tentar buscar ser mais eficiência, mais eficácia, mais efetividade e principalmente economicidade. Então a mensagem que eu dou agora para 2017 para as pessoas é que tem um pouco de paciência, que nós vamos ter que fazer um enxugamento da máquina para que aquelas atividades que sejam atividades essenciais, elas não fiquem prejudicadas, principalmente a saúde e a educação. O senhor falou lá na Câmara, durante o seu pronunciamento, que haverá uma reforma administrativa onde serão economizados 6 milhões de reais durante o ano. Gostaria que o senhor falasse um pouco disso para a gente. Como houve uma manifestação do Tribunal de Justiça e do Ministério Público fazendo com que as nossas leis de comissionamento se transformassem numa ADIM, ou seja, é uma ação direta de inconstitucionalidade. Então a população tem que entender que as leis anteriores, elas deixam de existir, elas são inconstitucionais. Então a gente não tinha outra saída, porque não tinha como nem comissionar secretários, por exemplo. Então nós tivemos que fazer um projeto de lei. Foi até importante a sua pergunta, porque é um momento que eu gostaria até que fosse ao ar essa parte, porque a população tem que entender que nós estamos fazendo uma reforma emergencial, porque senão a prefeitura fica parada, nós não conseguimos nem fazer portaria para os secretários. E eu disse, uma medida de emergência. Lógico, assim que nós iniciarmos o mandato, nós faremos provavelmente uma licitação, vamos licitar um órgão que tenha respeito, respaldo na área de administração pública, para que inicie uma reforma grande administrativa, né? Para a gente poder falar quais são os cargos, quais são os conceitos dos cargos, as atribuições desses cargos, valores desses cargos. Aí nós vamos fazer toda uma reforma administrativa e nós já vamos estar nesses 3, 4 meses fazendo escola com essa reforma administrativa. Então, assim, essa reforma é fundamental, senão a gente não anda. Mas que terá uma nova reforma mais pensada, mais elaborada e com mais economicidade, né? Então hoje nós partimos de 6 milhões ao ano, que é o nosso 6 milhões e meio, que é a nossa meta,
em reforma, mas ainda terão os contratos que vão ser analisados, os imóveis que vão ter que ser analisados, a eficiência da máquina pública gera economicidade. Nós conversaremos com os servidores, teremos um diálogo aberto aqui ou em loco nos locais de trabalho dele, para que se eles trabalharem com gente com essa eficiência, essa eficácia, nós não teremos nenhum problema com relação a pagamentos. A preocupação nossa é lá na frente a gente ter problemas com relação a pagamentos, porque a máquina é muito pesada. Então, a minha parte eu já comecei a fazer, eu estou dando um exemplo, né? Que é enxugar. Eu falei que ia fazer e estou fazendo. E agora nós temos que tomar outras medidas e eu conto com os quase 4.000 servidores para me ajudar. Quando o senhor fala de medidas, essas medidas precisam passar pela Câmara. Tivemos lá agora há pouco Magrão sendo eleito presidente desses 2 próximos anos. Como é que o senhor vê essa relação Prefeitura-Câmara Municipal de Pindamonhangaba nesse momento? Não, que bom, o Magrão foi eleito, o Magrão é da nossa base, do PR. Eu acho que isso facilita a interlocução, eu acho que a Câmara toda está de parabéns. A gente sabe que as forças ali são forças naturais, é missão deles também, fazer situação, oposição. Eu sempre cheguei com a maior clareza a isso. Eu já fui vereador de oposição, né? A gente sabe que a gente tem que ter o norte nosso, chama-se bom senso, né? Além da nossa missão já de ter os portais de transparência, mas os vereadores têm que ter acesso liberado para poder fiscalizar. Mas a Câmara fazendo assim, o vereador, a notícia que está me dando de primeira mão, o Magrão, a gente já sabe que a gente vai ter uma harmonia com a presidência da Câmara no sentido de agilidade dos projetos. A inter-relação com a Prefeitura, não me refiro à sobreposição de poderes. Nós temos que respeitar o Legislativo, que tem a sua missão, e nós temos a nossa missão de executar e gerar uma fábrica de felicidades. Hoje, primeiro dia do ano, como é que o senhor deixaria essa mensagem de início de mandato aí para todos a população de Pindamonhangaba no modo geral? Hoje eu estive na Câmara agora cedo, eu falei que a gente tem que ter muita fé, muita esperança que as coisas podem melhorar, né? A crise estabelecida no país, que é uma crise moral, para resumir, né? Isso envolve tudo, ética, financeira, né? Nós passamos por uma crise moral e a gente tem que acreditar que nós vamos emergir dessa lama de crise moral que o país passa, porque isso vem respingar no município. Acreditar que esse ano 2017 pode ser um ano melhor, né? Nós sabemos que os primeiros 6 meses serão 6 meses difíceis, de ajustes, uma série de ajustes, mas a gente vislumbra aí no próximo semestre já começar a iniciar, dar alguns passos e a gente poder até 2018 começar a decolar trazendo para a população a necessidade, respondendo às necessidades da população. Nós também conversamos com o vice-prefeito Ricardo Piorino, que na mesma sintonia do prefeito, falou sobre os problemas econômicos que esperam enfrentar em 2017, sobre a eleição de Carlos Eduardo de Moura, o Magrão, para presidente da Câmara, bem como a busca por um trabalho conjunto com a Casa de Leis de Pindamonhangaba. Sabemos que é uma missão árdua, até porque é do conhecimento de todos, estamos pegando uma prefeitura que houve uma queda no orçamento de quase 60 milhões, por volta de 60 milhões. Está com problema em todos os setores, né, da saúde, educação, esporte. Nós vamos ter como ponto de partida a saúde, né, que é o principal problema, estamos falando de vidas. E eu acho que a união de todos nesse momento é muito importante. Eu acho que a minha afinidade com o Dr. Israel vai fazer a diferença. Nós somos pessoas amigas, né? Antes de pensar em política, a gente é amigos, e o propósito nosso é trabalhar para a cidade. Temos vereadores novos, né? Novas energias. Eu acho que essa política velha de negociações, como acontecia no passado, acabou. Nós vamos estar governando e aplicando o dinheiro público como tem que ser aplicado. Vamos enxugar também os gastos excessivos. Já estamos aí protocolando aí um projeto da reforma administrativa, onde, como o doutor Israel já falou, só da economia aí dá quase 6 milhões aí por ano aí. E é nessa linha que nós vamos trabalhar, economizando, trabalhando e procurando os problemas para serem resolvidos, os mais complexos principalmente. Sobre a Câmara, o vice-prefeito diz ter uma afinidade grande com todos os vereadores e que buscará trabalhar em conjunto em prol da cidade. A gente tem uma ligação muito estreita com todos os vereadores, seja de situação ou oposição, entre aspas, né? Eu acho que isso é importante, vai ajudar o Israel a governar. A gente tem portas abertas para todos os vereadores. Eu acho que essa afinidade que a gente tem vai fazer a diferença também. Os vereadores acho que estão conscientes que nós não estamos aqui para fazer braço de ferro com ninguém. Nós estamos pensando na cidade, em Pindamonhangaba, e governar para todos. Sobre a eleição de Magrão, Piorino disse que isso ajudará bastante na Câmara, mas que se fosse outro, também não haveria problemas. O Magrão é da mesma sigla partidária do prefeito,
né, do PR, ajuda muito isso, com certeza, mas também se viesse a ser eleito um outro que não fosse do PR ou do PSDB, se fosse o caso, eu acho que nós não teríamos problemas, porque, como eu falei, a gente tem um estreitamento muito grande com todos os vereadores. Mas vai facilitar, né? Uma grande do PR, da casa, da mesma sigla partidária, está em sintonia conosco, né? Então, acho que tudo isso vai facilitar para nós essa harmonia entre legislativo e executivo. Isael Ipiorino assumiu o comando do executivo em um ano que as previsões econômicas não favorecem grandes mudanças e investimentos. Para 2017, o orçamento municipal sofreu uma redução de 4,99% e os novos gestores terão um orçamento de aproximadamente 433,7 milhões, o que representa 22,8 milhões de reais a menos no caixa da prefeitura do que em 2016.